Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor! E aí, espero que você esteja bem para a honra e glória do nosso Deus. Eis aqui mais um dia que o Senhor nos concedeu. Vamos louvar, exaltar, engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Então, Tito 2. Como eu mencionei no vídeo de ontem, eu pedi ao Senhor a direção, o Senhor trouxe ao meu coração Tito para falar nesses dias, um capítulo por filmagem, um capítulo por ministração. Esse ano, estamos em março, essa é a segunda vez, em menos de 3 meses, que eu leio Tito. Eu estou lendo Tito pela segunda vez. São 3 capítulos e para a vida cristã, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E conduta cristã, Tito é excepcional. E bora lá para a palavra do Senhor, o que o Senhor quer aos nossos corações. Hoje eu estou com 2, as outras 2 estão ali, mas hoje eu vou ficar com Almeida e King James. Tem um versículo que eu vou querer usar especialmente, excepcionalmente, da King James. Então bora lá. Instruções para várias classes de pessoas. Na King James está orientações a Tito e a igreja. Então eu venho aqui, como nós começamos ontem a falar, da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte do nosso Deus, a pregação que me foi confiada pela ordem de Deus. Quem confiou a mim essa palavra foi o Senhor Jesus, trazendo ao meu coração orientação através da oração de Tito, Filipenses, Josué, versículos que precisam estar na conduta de um cristão. Então eu trago hoje para os nossos corações instruções para a igreja. Assim como Paulo estava instruindo Tito, assim como Paulo instruiu Timóteo, nós que estamos na liderança, cristãos idôneos, íntegros, que andam em fidelidade com o Senhor, estão respaldados na palavra de Deus, transmitem a verdade. A sua conduta mostra o meio das boas obras que vem através do Senhor Jesus Cristo. É a nossa conduta que demonstra que somos praticantes da palavra de Deus. E através da sua palavra ministramos, através de pregações, através de reflexões, de ministrações, de louvores, o que o Senhor quer da sua igreja. E aqui está um texto bem pesado, se assim eu posso dizer, porque antes de vir gravar, eu estava falando com o Senhor e eu disse: Pai, eu não quero falar da minha carne, eu não quero falar o meu achismo, as minhas especulações, mas que o Espírito Santo me direcione. Aí você vai falar assim: mas por que, Dé? Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Aqui a palavra de Deus ela já começa claro. Ensina o que está o quê? Na sã doutrina. Lembra que alguns vídeos atrás eu falei sobre Tito 2. Onde está a sã doutrina? Acabou. A palavra de Deus, a pregação que vem da parte de Deus, a instrução que vem da parte de Deus, a exortação, a repreensão, a água limpa que vem da parte de Deus. A sã doutrina está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Então, vou dar um segundinho, alguns minutinhos para você ler. Aí você volta aqui comigo. Viu como é forte? O capítulo 2. Ele fala especialmente para as mulheres mais velhas, fala para os homens mais velhos. E aí? Por onde nós vamos começar? É um capítulo tão singelo, tão pequeno, com 15 versículos, mas com umas mensagens maravilhosas, trazendo para os nossos dias atuais. As mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Se a gente for parar para analisar, hoje muitas meninas, muitas jovens adolescentes, eu digo porque eu fiquei durante muitos anos sendo líder de mensageira do rei e ouvir de meninas cristãs: casar tá repreendido, eu não quero nunca casar, ter filhos, tô fora. Isso é uma conduta e um pensamento totalmente mundano, totalmente
condutas e princípios cristãos estão sendo corrompidos por princípios mundanos. E quando a gente vai para dentro da palavra do Senhor em Tito 2, a gente começa a ver o que Deus quer da família, o que Deus quer do projeto homem e mulher. A mulher tem o seu papel dentro da família, o homem tem o seu papel. A família é uma instituição dada por Deus, direcionada por Deus. E quando nós vamos à luz da palavra de Deus, a gente vê que muitos estão tendo equívocos, não estão vivendo da maneira qual o Senhor Jesus Cristo está nos direcionando. Bé, você está julgando, você está nos ensinando o modo que a gente tem que viver ou não? Não. A palavra do Senhor está dando orientação a Tito e à igreja. Eu estou aqui ministrando nos nossos corações o que Deus trouxe, porque tem sido dias tenebrosos. Jesus Cristo está voltando e a sua igreja precisa estar despertada. A igreja precisa estar em alerta. A corrupção, a impiedade, a imoralidade sexual, a prostituição, a luxúria, o roubo, o adultério, são pecados que não devem estar dentro da igreja, não devem estar dentro da comunidade cristã, não devem estar dentro de um lar onde o homem e a mulher se dizem servos de Deus. Quando nós vamos para dentro de Tito, a gente vê a palavra do Senhor direcionando homens idosos ou mulheres idosas a serem um instrumento na vida daquele jovem e daquela jovem. Como você vai instruir uma jovem a amar o marido e a amar os filhos dentro de casa, se você não respeita o seu marido, se você não tolera ser uma mulher submissa a Deus e ao seu marido, se você não é uma boa dona de casa, não cuida do seu lar, não tem rotina, não tem compromisso com os seus? Como você vai dizer para essa jovem casar, construir um lar na palavra de Deus alicerçado? Hoje eu vejo que costumes cristãos, princípios cristãos estão sendo totalmente deturpados, distorcidos por conta de uma sociedade que já foi tragada pelo pecado. E nós não podemos deixar que isso chegue às nossas famílias cristãs, não podemos permitir que isso chegue dentro das nossas igrejas. O princípio cristão precisa ser pregado, a verdade precisa ser pregada, e Tito vem nos alertar. Olha para muitas mulheres idosas. Cadê aquelas mulheres comprometidas com a família, comprometidas com a igreja, comprometidas com Cristo? Provérbios 31. Cadê a mulher virtuosa? Cadê a mulher valorosa? Que não é dada a escândalos, a fofoca, a confusão, a mexericos. É uma mulher de temperança. É uma mulher que o marido adora a Deus, glorifica a Deus pela vida dela. Os filhos acordam pela manhã exaltando, engrandecendo o filho, engrandecendo a Deus pela vida da mãe. Onde estão essas mulheres? Mas não. O marido muitas das vezes acorda já querendo sair de casa porque não suporta a companhia da mulher. Os filhos já não suportam a mãe que só briga, só reclama. Quando nós vamos para dentro da palavra de Deus, cadê essa mulher reverente? Calma que vai sair. Reverente. Cadê essa mulher disciplinada na palavra, instruída pelo Espírito Santo? E olha que eu só li o quê? 5 primeiros capítulos. Estou falando dos 5 primeiros capítulos, ainda tem 10 versículos aqui. 5 primeiros versículos de 2 Tito. E são 15 capítulos fenomenais, maravilhosos. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Satanás tem que ser envergonhado por causa da sua conduta, servo, sua conduta serva. Ele tem que ser envergonhado porque você está buscando integridade, está buscando ter uma fala sadia, umas palavras abençoadas, e nada de palavra torpe, nada de xingamentos, de músicas promíscuas, de músicas mundanas, nada de conteúdo impróprio que vai corromper a sua mente e seu coração. Nada que vai te corromper e te tirar da presença de Deus. E Tito está vindo aqui, olha, orientando a igreja, orientando aos servos que precisam ter um bom exemplo cristão. Quando eu vejo essa palavra de Tito, e eu falei para o Senhor, Pai, tem sido dias bem difíceis, porque você, quando vive a verdade, você prega a verdade, você é taxado de várias coisas. O crente certinho, o quadrado. Opa, como assim?
A palavra de Deus me dá a orientação de como eu devo me vestir para não provocar escândalos aonde eu estou. Tenho que ser reverente até com o meu modo de vestir, de falar. Por quê? Diante disso tudo aqui, por quê? A resposta está no versículo 11 e no versículo 12. Por que eu tenho que fugir da imoralidade? Por que eu tenho que fugir da prostituição? Por que eu tenho que fugir do roubo, do engano? Por que eu tenho que fugir do pecado? Por quê? Se eu sou um cristão, uma cristã, por quê? Aí eu vou responder agora aqui, ó, na King James. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era, enquanto aguardamos a bendita presença do glorioso do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Acabou. Se a graça da salvação chegou na sua vida, ela todo dia vai te ensinar a renunciar àquilo que desagrada a Deus. O pecado desagrada a Deus. A imoralidade sexual desagrada a Deus. A fofoca desagrada a Deus. A mentira desagrada a Deus. A pornografia, a prostituição dentro das igrejas desagrada a Deus. E o povo está vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar, porque isso para mim é um comportamento de como se não esperasse a volta de Cristo. Porque se você verdadeiramente quer Jesus Cristo na sua vida, está esperando Ele voltar, as suas vestes, a sua vida demonstra a boa obra que você está esperando Jesus Cristo Salvador. Diante disso tudo que nós lemos no capítulo 2 de Tito, esses 15 versículos, a resposta do porquê devemos viver de forma a desagradar o mundo e agradar a Deus é a graça. É a graça que todos os dias nos ensina a renunciar à nossa carne. Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, vigia, vaso. Vigia. Vigia o que você fala, vigia como você se veste, vigia o seu comportamento. Ah, eu falo mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Cuidado. Cuidado, eu sou a prova viva de um temperamento mudado pelo Senhor. Nós precisamos mostrar que somos o quê? Reflexo de Jesus Cristo e não de nós mesmos. Nós precisamos demonstrar o quê? Nas nossas atitudes, que Jesus Cristo, Ele muda. Jesus salva, muda, liberta, transforma. Como é que você vai pegar um cachorro todo sujo, leprento e levar para dentro da sua casa? Você lava, você limpa o cachorro, você limpa ele, você tira a pulga. Você... Tá vendo uma comparação que eu fiz? É a mesma coisa o pecador. Ele, quando a graça da salvação chega na vida dele, é para lavar, é para mudar, é para limpar. Como é que a gente, depois de ser limpo, vai querer se contaminar com o pecado de novo? A graça da salvação nos ensina a renunciar ao pecado, aquilo que desagrada a Deus. Então, nesse capítulo de Tito, a gente mais uma vez afirma o modo que devemos viver, a conduta cristã. Nós não podemos nos assemelhar ao mundo. Nós precisamos ser diferentes, literalmente, do mundo. Refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo e não a nossa carne. Amém? Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Que a palavra do Senhor seja a sua água. Que a palavra do Senhor seja o teu alimento diário. Ela limpa, ela salva, ela nos purifica. Mas é preciso todo dia beber dessa água. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E amanhã nós voltamos com o capítulo 3 de Tito. Que essas ministrações, que essa palavra fale aos nossos corações. Assim como o Senhor tem ministrado grandemente ao meu coração, que fale também ao teu coração. Já não está mais na hora de brincar de ser cristão. Não está mais na hora de fazer com que o coleguinha peque por causa da sua conduta. Se você diz que é cristão, viva como Cristo viveu. Viva resplandecendo ao Senhor Jesus Cristo, que as suas boas obras reflitam o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? A paz!